Fala, meus amigos, meu nome é Messias Eusébio, estamos aqui diretamente da 7ª edição da Feira Épica, do podcast do agronegócio, o Agrocast. Seja bem-vindo, meu amigo Adson. Obrigado, Messias. O Adson é coordenador nacional de internacionalização do Grupo AFIA e coordenador de relações internacionais do Grupo Unitepac. É isso aí. É uma palavra um pouco difícil, né, Messias? Internacionalização. Chega a ser tão trava-língua. É verdade. Meu amigo, a pergunta que não quer escalar aqui agora é o seguinte. Eu fui acadêmico, eu estudei no Unitepac durante 5 anos e eu sempre tive essa vontade de fazer um intercâmbio e na minha época eu não tive essa oportunidade. Hoje, eu sendo um acadêmico, um calouro, o que eu faço? O que eu posso fazer? E qual é a importância? Já vou fazer 2 perguntas numa só. E qual a importância de eu ter uma internacionalização no meu currículo? Messias, antes de eu te responder essa pergunta, eu preciso falar um pouquinho quem que cuida da internacionalização no Unitepac, para que você possa entender todo o processo, desde um aluno egresso, internacionalizando, pensando no seu currículo, né? Porque Sim. Hoje Hoje em dia o diferencial competitivo é o que você tem de novo, o que você tem de oferecer a mais do que o mercado de trabalho tem exigido. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a CRI. A CRI é a Coordenação de Relações Internacionais do Unitepac. Na sua introdução, você me falou também que eu sou coordenador nacional de internacionalização do Grupo AFIA. Então, a gente traz aí 2 departamentos que cuidam da internacionalização no Brasil, nas instituições de ensino do Grupo AFIA Educacional. No Unitepac, a Coordenação de Relações Internacionais, ela foi criada em junho de 2019 e ela é responsável pela implementação de programas de internacionalização do Unitepac, né? E nós visamos promover, né, através dos acordos de cooperação e parcerias internacionais, intercâmbios, né, na pesquisa, na extensão, no ensino, para os nossos estudantes, para os nossos egressos, para os nossos professores. E a nossa missão no Unitepac é inserir, né, os nossos alunos, é inserir a nossa instituição em um cenário internacional, buscando fortalecer cada vez mais uma interação com outras culturas, né, com informações a nível de mundo mesmo, com essa globalização. Então é muito importante termos essas informações, termos essas experiências no nosso currículo para poder ampliar as oportunidades de carreira, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, para introduzir, eu precisava te explicar melhor o que é, né, esse departamento que cuida da internacionalização. Bacana demais. A gente olhando hoje no cenário atual, a gente percebe que cada dia que passa, o nosso mercado, falando de agronegócio, ele exige mais uma capacitação dos nossos agrônomos, futuros agrônomos, zootecnistas, veterinários, uma capacitação com outra língua, você saber falar outra língua. E a gente vê hoje nas principais multinacionais, primeiro requisito do currículo, inglês. Então, seria interessante também essa questão, né? Você colocou em questão um ponto principal do processo de internacionalização. Só pela própria palavra, quando você lê a palavra internacionalização, você vê a palavra internacional. E a palavra internacional com ação. Se você quer ter uma internacionalização a nível de mundo, nós precisamos colocar no nosso currículo aprender inglês. Muito interessante. Agora, falando sobre, a gente falou um pouco sobre a coordenação, né, as relações internacionais do Unitepac. Eu vejo aqui, eu tenho uma pergunta para você. Quem é a CAEP e o que podemos esperar desse acordo de coordenação de internacional com o curso de agronomia do Unitepac? Explica um pouco para a galera, para a gente entender como é que funciona isso. Esse acordo de cooperação internacional com o curso de agronomia do Unitepac, por meio da CAEP. A CAEP, ela é uma empresa internacional, líder em viagens técnicas, intercâmbio agrícola e educacional. A CAEP, ela promove o conhecimento no agronegócio com a inovação, práticas de gestão, inspiração para novos negócios e crescimento profissional. Nesse mundo corporativo, a CAEP, ela é uma plataforma de marketing de relacionamento que visa trazer soluções transformadoras envolvendo
as viagens e experiências internacionais no agro. Seja para lançamento de produtos, promoções ou campanhas de incentivo, sempre buscando com transparência a rentabilidade do produtor rural. E eles trabalham, né, para que os produtores rurais e as empresas do agro colham cada vez mais frutos em seus negócios. Interessante. Você falou até um pouco sobre como funciona o intercâmbio agrícola, né, na CAEP. Eu acho muito bacana, porque a Unitepac, o grupo AFIA, ele vem buscando essa capacitação para os seus acadêmicos, para os seus docentes. Exatamente. Discentes, na verdade. Exatamente. E também para os docentes. O nosso professor também ele pode realizar o intercâmbio agrícola, mesmo na sua área docente. E eu vou falar para você um pouquinho sobre as soluções que a CAEP traz para os nossos estudantes e para os nossos profissionais e até mesmo para empresas, né? A CAEP ela visa trabalhar também com as viagens técnica empresarial, buscando o conhecimento, a inovação, a inspiração para novos negócios e relacionamentos valiosos, o intercâmbio agrícola, para que o aluno, né, e o professor possa vivenciar na prática uma experiência internacional impactante, uma verdadeira transformação pessoal e profissional. Quem não quer ter no seu currículo acadêmico uma experiência internacional, né, fora do Brasil? E também o intercâmbio de estudos, que ele explora o destino dos sonhos e você estudar uma nova língua em escolas e universidades renomadas. Por exemplo, eu quero ser um agrônomo lá na Holanda, então eu vou aprender o holandês. Eu quero ser um agrônomo lá nos Estados Unidos, vou aprender o inglês. Então, nós, por meio da CAEP, nós trabalhamos também com esse intercâmbio nos estudos. Bacana, bacana demais. A gente vê que o grupo Unitepac, ele tem todo esse apoio ao seu discente. Agora eu tenho uma pergunta como acadêmico, que eu fui um dia. Certo. Eu sei que às vezes tem muitas barreiras, como a própria financeira, do próprio acadêmico. Eu tenho alguma bolsa que eu consiga acessar esse intercâmbio? Olha, boa pergunta. E os intercâmbios da CAEP são remunerados. O aluno ele vai receber para realizar um intercâmbio. Pode ser melhor do que isso? Guarda aí, viu, galera? Guarda isso aí. Exatamente. Então você vai ir para uma experiência internacional, realizar um estágio internacional, ainda receber para realizar esse estágio. Você vai ter alimentação, hospedagem e mais uma ajuda de custo para você, né, curtir talvez o tempo livre, indo no shopping, conhecendo um pouquinho do país, da região. Ei, galera, só falta um pouco de dedicação de vocês, viu? Bacana demais, Wadson. Outra pergunta que eu tenho é o seguinte. Em 2023, quais os programas que eu tenho de intercâmbio disponível esse ano? Tá, então vamos lá. Para esse ano, nós temos 3 países. Estados Unidos, Holanda e nós temos também na Nova Zelândia. Então vou falar para vocês os programas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos programas de intercâmbio, né, agrícola para grãos, gado de leite, gado de corte, suínos, enologia, floricultura, viveiros, fruticultura, olericultura, apicultura e equinos. Tá bom? Rapaz, que leque, hein, cara? Então, Ei, e aí, informações muito importantes sobre esses programas nos Estados Unidos. Duração do intercâmbio, mínimo de 4 meses e máximo de 1 ano. A remuneração, $900 por mês, mais acomodação. Então, você pegar aí, receber para poder passar aí, no mínimo 4 meses nos Estados Unidos, realizando o intercâmbio com acomodação, é bom ou não é? Tô achando que eu vou voltar a estudar de novo. A carga horária de trabalho, ela gera em torno de 55 horas por semana, né? Existe épocas de pico em que se trabalha um pouco mais, né? E falando sobre essa questão de trabalho, é interessante até pro próprio discente ele desenvolver a oratória em outra língua. Exatamente. Porque o cara vai estar praticando, ele vai estar ali, mesmo que errando, mas ele vai estar praticando. Interessante. Com certeza. E aí, Messias, eu vou falar um pouquinho também dos programas de intercâmbio na Holanda. Na Holanda, nós vamos ter aí a
floricultura, viveiros, fruticultura, olericultura e gado de leite. E aí os requisitos para os intercâmbios aplicados na Holanda. Experiência prática na área de interesse, né? Ter boa comunicação em inglês, precisa estar matriculado, né, em uma instituição de ensino agrícola, né? Pois o programa ele vai ser curricular. A duração do intercâmbio é de 3 a 6 meses, né, sendo que para 3 meses, mais simplificado, o processo demora em torno de 30 a 90 dias para você conseguir aí o seu tão sonhado intercâmbio lá na Holanda. Então, dependendo do país, eu tenho um período. Tem um Confirma período. pra mim? Então, Sim. no caso, a Holanda tem um período e os Estados Unidos tem outro. Exatamente. Esse período, ele tem um período máximo e um período mínimo. Você citou anteriormente que nos Estados Unidos era de 4 meses Há um ano. a 1 ano. E da Holanda? A Holanda é de 3 a 6 meses. Tá? Interessante. Agora falando um pouco, você falou como se inscrever. Você falou também na questão de fazer o intercâmbio no período de férias. Como é que a gente pode organizar isso? Porque tem que estar matriculado. Então, no período de férias, você pode estar matriculado, você precisa estar matriculado de fato para poder você realizar um intercâmbio curricularizado por uma instituição de ensino. O que acontece nos programas em específico da CAEP? E aí é uma pergunta que geralmente fazem. Posso fazer o intercâmbio agrícola no período de férias na universidade nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro? Não, por quê? Porque o mínimo dos programas são 3 meses, 4 meses. Então, o aluno que desejar realizar um intercâmbio, ele vai ter que pedir, né, o afastamento do curso para que ele possa entrar em um período de mobilidade acadêmica internacional, um período, né, de intercâmbio. Então, o aluno ele pode ali trancar o seu curso por um semestre, porque o que ele vai realizar fora do Brasil é curricular. Então, talvez aquilo que ele irá ter de conhecimento teórico e prático lá nos Estados Unidos, lá na Nova Zelândia, lá na Holanda, pode ser curricularizado ao retornar ao Brasil. Aí é algo que tem que ser muito alinhado com a coordenação do curso de agronomia, para verificar se eu consigo abater as horas do meu currículo acadêmico, né, do curso de agronomia do Unitepac, com as horas que eu estarei realizando lá nesse programa fora do Brasil. Muito interessante. Outra dúvida aqui é o seguinte: qual o melhor período de eu fazer um intercâmbio nos Estados Unidos ou na Holanda? Porque eu sei que lá, aqui a gente sabe o nosso período de safra correto. Às vezes eu vou para lá, eu não vou praticamente pegar prática nenhuma. Exatamente. O melhor período, Messias, depende da área de interesse. Mas geralmente logo após o inverno, período do intercâmbio, março até outubro. Esse é o melhor período para realizar intercâmbios nos Estados Unidos, porque depois vem o inverno. E aí, para os países, né, do hemisfério norte, onde o inverno ocorre nos meses de dezembro a janeiro e fevereiro, que é o oposto do Brasil, as fazendas, elas fecham praticamente, elas não aceitam os intercambistas para realizar intercâmbio. Falando assim, aqui na região norte, a gente não tem inverno, outono, primavera bem definido. Quando a gente pega para o hemisfério norte, os Estados Unidos, lá eu acho interessante porque eles têm as zonas de zonificação, cinturão do milho, cinturão do trigo. Então é muito interessante essa prática, e para os nossos próprios futuros diretores da Embrapa terem essa dativa, que é uma prerrogativa que os deputados vêm votando para tentar fazer a zonificação de cultura. Um exemplo que estão fazendo agora do café. A gente sabe que o café tem uma altura mínima, uma altitude mínima para plantar. É muito interessante isso, porque você pega uma prática e sabe como, vai aprender como funciona. E sem falar, Watson, que quando a gente comentou sobre a respeito de você falar outras línguas, a experiência. Porque você ter um network, cara, hoje network vale mais que dinheiro. Totalmente. Hoje network vale mais que dinheiro. Vou citar um exemplo, hoje nenhuma empresa pega um cara sem ele ter uma indicação, mas não é uma indicação de, é filho de fulano, não, é indicação, não, esse cara eu vi ele fazer isso e isso, esse cara é bom, esse cara fala inglês, esse cara sabe dominar o assunto. Interessante, meu amigo. Falando sobre esse assunto, internacionalização, período de permanência, eu vou dar um exemplo. Eu estou cursando agronomia, termino minhas aulas agora em julho. Quando eu posso ir? Bom, Messias,
você pode e deve, né, se inscrever com 120 a 150 dias de antecedência ao embarque. Então, se você tem interesse de realizar já um programa após as suas férias, você já precisa ter iniciado o processo de inscrição com no mínimo 120 dias. Então, lá no início do semestre, já começar a se planejar, procurar a coordenação do curso de agronomia, procurar a coordenação de relações internacionais, aplicar, né, o formulário para conseguir realizar aí esse estágio internacional, né, esse intercâmbio agrícola, e aí, sendo aprovado no programa, cuidar de toda a documentação, todo esse trâmite burocrático, né, para que o aluno possa aplicar o programa nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Holanda. Tem a questão de visto, tem a questão de ter passaporte emitido, passaporte válido, então, precisar ir na embaixada solicitar essa questão do visto. Então, por isso que a gente pede, no mínimo, 120 dias de antecedência. Muito bom, muito bom. Agora eu tenho uma pergunta mais pessoal. Dos intercâmbios que já foram, os acadêmicos, os discentes do Unitepac participaram, a gente tem algum exemplo de sucesso? E o que a gente pode esperar futuramente desses próximos intercâmbios? Messias, esse programa de intercâmbio, praticamente ele saiu do forno agora. A gente tem esse acordo com a CAEP no período de pandemia. Em função da pandemia, os nossos alunos não tiveram a oportunidade de aplicar os programas, né, para poder ir para esses países. Alguns países, mesmo após a pandemia, ainda ficaram com as porteiras fechadas. Algumas restrições. Então, agora, a partir de 2023, as fronteiras foram abertas. Esses programas, esses países que eu já te citei agora, sim. Os que estão abertos para ser aplicado os intercâmbios. Então, agora, quem tiver interesse, chegar primeiro vai conseguir aí os estágios. Era a dúvida que eu tô com essa dúvida aqui agora. Vai ter, é só eu fazer a inscrição, o primeiro que tiver vai, ou eu vou ter uma pré-seleção? Não, existe uma pré-seleção. A CAEP ela vai fazer essa pré-seleção, né? Ela tem esse acordo de cooperação com o Unitepac, mas primeira coisa, qual é o teu nível de inglês? Para que você possa exercer as suas atividades, colocar em prática lá as suas habilidades. Então, você vai ter uma entrevista totalmente em inglês, né, com os responsáveis pelo intercâmbio agrícola, né, pela CAEP, com a fazenda na qual você aplicou o seu programa para poder ir lá nos Estados Unidos, na Holanda, na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá. Tem outros países, tá, Messias? Eu citei apenas 3 que estão abertos, mas existem outros países que você pode estar aplicando o seu formulário para ganhar aí a tão sonhada bolsa de estágio. Não é impossível, tá? Muitas vezes algumas bolsas até ficam sem ser usadas, porque alguns alunos têm essa barreira linguística e em função de não conseguir falar o inglês, ele não consegue exercer aí uma oportunidade internacional remunerada. Eu acho que esse é uma das principais barreiras que a gente pode enfrentar, porque historicamente a gente não teve essa cultura de implantar o inglês dentro das nossas escolas. O Itepac hoje, na minha época, também disponibilizou aulas de inglês, acredito que hoje tem também. E você falou algo muito importante. Hoje, para quem é aluno, né, do Unitepac, professor, colaborador, nós temos uma plataforma, Messias, com mais de 25 idiomas de forma gratuita. Então, a pessoa pode aprender qualquer um idioma, mais de um idioma de uma vez, em uma plataforma totalmente gratuita. Nós temos a plataforma AIA, que é uma plataforma, né, de multilinguagens. Então, o aluno, o professor, o colaborador, ele pode ter essa oportunidade de se tornar bilíngue ou poliglota aí em vários idiomas. Na minha época não tinha isso não, gente. Eu gosto de falar na minha época porque realmente a gente é um dos primordiais do curso. Sim. Quando eu fiz parte do curso, a gente não era parte do grupo AFIA. E a gente sabe de muitos desafios que a gente enfrentou. Eu fui um dos que ajudei a montar o curso de agronomia, eu tenho muito orgulho de falar isso. Participei praticamente de todos os processos até então, a minha conclusão. E eu fico feliz vendo esses novos processos de internacionalização, de ver que os acadêmicos podem buscar algo que eu não consegui na minha época. Fica triste não, Messias, porque assim como o acadêmico pode aplicar para realizar o intercâmbio, você como profissional pode aplicar. Tudo bem,
não tem a bolsa de estágio, porque você já não é mais aluno. Mas você não precisa ficar de fora desses programas. A CAEP também tem incentivo para empresários, né, para profissionais da área. É essa dúvida que eu tava. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa do agro, ela pretende capacitar seus colaboradores. A empresa pode fazer um vínculo com um grupo AFIA ou com CAEP para tentar buscar capacitar seus colaboradores, principalmente em linguística. A empresa pode, sim, com a CAEP, inclusive, eles têm um programa de educação executiva, né, que aprimora o conhecimento, né, mundialmente através de programas de desempenho para a área da educação e para a área profissional, dos profissionais do agronegócio, do agro. Rapaz, tô gostando, o assunto tá ficando bom. E outra dúvida que eu tenho é o seguinte. A gente sabe de todas, a gente já falou das barreiras, já falou do que a gente pode enfrentar. E 2024, a gente já tem alguma projeção? Eu sou teimoso, que eu gosto de ver os trem lá na frente, sabe? 2024, tem alguma projeção? Messias, a maioria desses programas que a gente oferta em 2023, ele já tem uma janela para 2024. Por exemplo, eu vou falar para você, geralmente os meses de embarque, né? Os meses que esses programas acontecem. Vamos lá. Na Austrália, ele começa em novembro, embarca em março, ou ele começa em março, embarca em julho, ele começa em maio, embarca em setembro. E aí, se você embarcar agora, como eu falei, lá em novembro, você vai embarcar se você iniciar o processo em novembro de 2023, você vai embarcar só em março de 2024. Então esse programa ele vai pegar metade de 2023, o processo desde a aplicação do formulário, que eu te falei que demora de 120 a 150 dias, para que a viagem, na prática, aconteça provavelmente no ano posterior, se você deixar para aplicar lá em novembro. Mas se você aplicar agora, por exemplo, em março, perdão, março já passou, né? Uhum. Você pode aplicar agora em abril, você consegue ir em junho. Se você aplicar em maio, você consegue viajar em setembro. É interessante. Uma dúvida que eu tô é o seguinte. Beleza, eu consegui aprovação no meu intercâmbio, só que eu não tenho um livro de inglês tão desenvolvido, mas por mérito conseguimos uma aprovação. Após isso, como vai ser conduzido eu nos Estados Unidos? Como que vai ser minha condução? Vai ter alguém responsável? Então, o programa, ele acontece em fazendas. Então, ao chegar no país de origem, né, você vai ter todo um suporte para se direcionar, né, se dirigir até a fazenda onde acontece o programa. Em alguns locais, essas fazendas ela têm alojamentos. No lugar da fazenda que não tiver alojamento, vocês têm ali um hotel mais próximo, né, uma residência típica para você vivenciar uma cultura familiar daquela região, daquele país. Porque eu acho que a internacionalização não é nem pela questão linguística, mas só de você saber que existe outras culturas diferentes, é muito interessante. A gente que está acostumado, nós que estamos acostumados aqui no norte, se você vai para o sul do país, você tem uma cultura totalmente diferente. Se você vai para o nordeste, tem outra. E se você vai para outro país? E olha a riqueza que é você poder vivenciar uma outra cultura. E aí essa outra cultura ela vai pegar em vários fatores, desde a alimentação, desde os hábitos, né, e desde a língua. Sim. E sem falar que a agricultura americana é totalmente diferente da agricultura brasileira. Se você pegar os químicos registrados, são totalmente diferentes. A gente tem químico registrado nos Estados Unidos que é proibido aqui. E químicos aqui, que são registrados aqui, que são proibidos lá. Porque essa questão que a Anvisa registra é muito climática. Então a gente tem climas bem adversos. Uma questão que eu acho interessante falar, que é uma tecnologia 100% brasileira, é o plantio direto. E a gente não vê esse costume nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá são áreas que normalmente nevam, então você tem que cortar o solo para derreter essa neve. E assim, você vai vivenciar algo que você nunca viu. A gente que está aqui no norte praticamente só vê neve na televisão. É verdade.
E é uma oportunidade também de vivenciar, né, um novo ecossistema. Não, né? é igual eu tô falando, é totalmente diferente. Você ter essa prática de saber cultivares diferentes. Eu vou citar um exemplo. As cultivares de híbridos de milho dos Estados Unidos, elas não funcionam aqui na nossa região. Fato. Porque aqui a gente tem uma altitude diferente, a gente tem um clima diferente, temperatura diferente, e isso tudo influencia na produtividade. Se eu tiver um híbrido que produz aqui, certamente lá ele não vai produzir bem. Ou ele vai ter uma dificuldade na questão de fecundação, ou ele não vai desenvolver bem. E assim, tanta variedade de soja, tomate. Tomate é uma cultura muito interessante nos Estados Unidos, porque aqui a gente vê em estufa. Estufazinha, o cara faz aqui, bota uma estufa por cima aqui, ele não tem nada fechado. Lá nos Estados Unidos, só produz tomate praticamente com uma estufa fechada. É um ambiente totalmente controlado. Messias está sabendo, pessoal. Isso aí é fruto do ensino lá do Unitepac. Curso de agronomia, nota 5 no MEC. Nota 5 no MEC, turma. Eu fico feliz, Messias, em ver você compartilhando o seu conhecimento, né, teórico e prático também. Sim, sim. Porque isso é muito importante. Eu acho que o que faltou para mim foi uma internacionalização. Eu sempre tive essa vontade e ainda vou fazer, viu? Pode garantir que eu vou fazer. Com toda certeza, Messias. Mas assim, o que eu gosto de trazer à minha prática é porque eu gosto de mostrar aonde a universidade me ajudou. A universidade, ela me deu um norte. Ela me deu um norte para eu saber onde buscar os conhecimentos. Eu costumo falar que a internacionalização, ela não vai mudar a sua vida toda. Você que vai decidir. Não, eu vou para a internacionalização, eu vou fazer a parceria, vou fazer meu estágio e vou ser diferente, vou fazer acontecer. Porque não adianta nada você ser aprovado na CAEP, você ir para os Estados Unidos e não botar a sua prática em dia. Exatamente. Isso é muito importante. Isso que você fala é algo que o aluno ele tem que entender. O diferencial, quem vai fazer é o aluno. Essa experiência que ele vai ter internacional é para somar conhecimento. Mas quem vai fazer ele ser o melhor profissional é aquilo que ele se dedica, né, em sala de aula, nas aulas práticas, nas aulas teóricas. E aí esse somatório de experiência, isso vai trazer para ele um bom currículo para o cenário nacional e internacional. Sim, concordo com você. Hoje a gente vê as empresas cada vez mais se aproximando das universidades. Eu não vou citar nome, mas tem empresas se aproximando do Unitepac, tem empresas se aproximando. Por quê? Porque a gente sabe que é dali que vai sair os nossos futuros profissionais. São aqueles que estão lá dentro da sala de aula que vão nos proporcionar uma melhor qualidade na produção das nossas matérias-primas, dos nossos híbridos de milho, da nossa soja, da nossa carne vermelha. Porque muitas vezes a gente tem essa ânsia de fazer internacionalização, é muito bom. Mas se a gente não entender como funciona o nosso ecossistema, a gente tem que entender que o Brasil hoje é um dos maiores produtores, é o maior produtor de soja do mundo. E Messias, você falando que existem empresas, né, olhando, né, focados nos nossos futuros profissionais do Unitepac, eu faço até um convite para quem estiver assistindo o nosso podcast, que ainda não é um acadêmico do curso de agronomia, que venha conferir o que o curso de agronomia tem para trazer para você na sua vida profissional. É um curso conceito máximo no MEC, é um ótimo curso e quem sabe o próximo profissional de sucesso não é você, através de uma escolha para o curso de agronomia no Unitepac, que é o curso com maior nota de avaliação norte no Brasil. E quando eu falei que as empresas estão olhando, e realmente as empresas estão olhando para dentro do Unitepac, eles estão olhando quem são os acadêmicos que estão saindo. Como eu falo para vocês, a sua mudança só depende de você. Só. Não adianta você pensar que você vai cursar uma universidade, que você vai sair daqui o melhor profissional. É a melhor faculdade, mas se você não se dedicar, se você não fizer acontecer, você não vai sair. E eu digo isso por experiência própria. A minha turma formou 9 pessoas, de 65. Desses 9, os 9 estão empregados. Alguns são produtores. E se você pegar o histórico da turma, quem formou era a galera mais velha. A galera que, tipo assim, tinha 34, 35 anos. Eu fui o caçulinha. Mas por que houve esse número de desistência? Muitas pessoas entraram e pensaram que simplesmente não ia acontecer.
Ah, vou deixar de mão porque não vai acontecer. Só que você precisa ter fé em você, ter fé que você é capaz. E é isso que vem acontecendo. A gente pega hoje nossos profissionais, eu digo isso pelos profissionais de agronomia que saíram do Unitepac. A gente tem excelentes profissionais. A gente tem a turma em multi, a gente tem gente em empresa multinacional. A gente tem pessoas fazendo sucesso, carreira nas empresas nacionais. Eu digo por mim, hoje eu estou na Terra Foz. Eu represento a parte agrícola. E graças a Deus vem dando certo. É um processo que vem acontecendo. E Messias, olha o que você fala. É de uma turma de 60 alunos, 9 concluíram o curso porque persistiram. E eu pego essa tua fala e levo também para os processos de intercâmbios internacionais. É persistir. Aplicou, não passou na primeira entrevista, aplica de novo. Vai aplicando, vai aplicando, vai aplicando. Seja aquela pessoa insistente. Todo mês vai lá e aplica. Ah, eu vou receber um não. Uma hora o sim vai sair. Meu pai costuma dizer pra mim que o não eu sempre já tenho. Então, se eu chegar e receber um não abala por aquilo. Sim. Vai atrás do sim. E eu acho que é esse o caminho que eu levo. Eu vejo hoje... É engraçado você falar, porque há 2 anos atrás eu estava sentado no banco de universidade. Hoje eu estou recebendo o currículo dos meus, que foram colegas meus de turma. Então, é interessante isso. Por quê? Porque eu vejo que eu tô construindo uma carreira. E é o seguinte, a nossa carreira ela não é só de ascensão. Ela também vai ter momentos que vai estar em baixa. Com certeza. E o que a gente tem que ter é persistência. Exatamente. Sem persistência não chega. Você de ser um profissional de internacionalização, eu tenho com esse domínio inglês, domínio tudo, mas se você não tem uma coisa chamada proatividade, você não dá certo no mercado. Porque o mercado hoje, ele quer alguém que resolva problemas, não que crie problemas. E a gente aprende a resolver problemas no banco da universidade. A gente aprende a resolver problemas quando a gente bota a prova de fogo na internacionalização. Então essas experiências que o Unitepac nos proporciona é nos preparando para o mercado. Só que muitas vezes a gente acha que preparar um dia de campo é algo que não vai agregar nada. Muitas vezes a gente acha que apresentar um trabalho, desenvolver uma boa oratória não vai agregar. E se você ter a consciência que com um pequeno tijolo constrói uma casa, só que devagar, você vai colocando um em cima do outro. É assim que a gente tem que entender. Messias, fantástica a tua fala e eu volto a bater nessa tecla da persistência, da proatividade enquanto acadêmico, porque o teu diferencial enquanto aluno, você que é aluno, você que ainda não é aluno, que vai buscar se tornar um aluno do curso de agronomia, ter um diferencial desde aluno. Eu tenho que ser o melhor da minha sala. Eu tenho que buscar sempre extrair o máximo conhecimento dos profissionais daquele curso, dos professores que estão ali, não apenas nas partes práticas do curso, que é a melhor parte, né, colocar a mão na massa, mas também nas aulas teóricas. Sim, ser esse profissional completo, fazer a diferença, porque é a diferença que vai abrir portas lá no futuro, porque as empresas, querendo ou não, Messias, elas vão olhar o melhor currículo. Ela olha o melhor currículo. E quando eu falo que ela olha o melhor currículo, como eu falei no início, as empresas estão olhando para cá, para dentro da universidade. Porque o que acontece? A gente está lá fora, a gente está no mercado, mas a gente, no estágio obrigatório, a gente sabe quem são os melhores profissionais. Por isso eu digo, eu estagiei na Terra Foz. Hoje eu estou na Terra Foz porque eu fiz um estágio na Terra Foz. Você imagina você fazer um intercâmbio, uma internacionalização, e uma empresa te ver, cara, eu quero esse cara aqui comigo. Você imagina, tem essa possibilidade, que eu tenho amigos que fizeram intercâmbio e hoje moram nos Estados Unidos. Eu tenho um amigo que trabalha com tomate, por isso que eu citei aqui. Mas sabe por que isso, Messias? Porque os melhores engenheiros agrônomos do mundo são os brasileiros. Então nós precisamos entender isso e pegar isso e levar isso para o mundo. E como é que eu vou levar isso? Eu vou começar a construir uma jornada acadêmica e profissional. Lembra quando os nossos pais falavam assim, estuda para ser alguém na vida, dá valor no ensino, na educação. É uma jornada. A gente começa a trilhar uma jornada para se tornar alguém lá no futuro, sim, lá na frente. Eu concordo. Então é isso, buscar. A internacionalização, ela é presente, hoje ela é palpável.
anos atrás isso era um luxo, né? As pessoas tinham a internacionalização como passar férias na Disney. Mas hoje a internacionalização... Realmente, eu não vou mentir, eu achava que era assim. A internacionalização hoje não é apenas férias, né, culturais, não. É profissional. Eu acho que a partir do momento que a gente... É igual eu falei no início, a partir do momento que nós entendemos que eu tô aqui no banco da universidade, eu tô aqui hoje, eu tô sendo um profissional. Eu acho que tudo tem que ser levado pro lado profissional. Se você vai fazer um intercâmbio, claro que você vai curtir no intercâmbio, claro que você vai curtir durante sua graduação, mas você tem que entender que existe ali um profissional, uma carreira a ser construída. E o principal motivo de muitas vezes acontecer de dar errado é que nós não enxergamos isso. E quando nós abrimos os olhos, já é tarde. É verdade. Mas que bom poder estar conversando com você e com vocês, né, sobre eu que agradeço, essas oportunidades. Cara, eu que agradeço estar aqui hoje representando o Grupo Terra Foz, representando o Grupo AFIA, principalmente, Unitepac, e espero estar aqui mais vezes. Estou sendo o âncora, né, como diz meu mestre Carlos. Adson, eu queria agradecer por estar aqui conosco hoje. Foi um papo assim, bem assim, vamos dizer, interativo, a gente conversou um pouco sobre tudo. E espero um dia fazer parte de novo. Com certeza, eu quero lhe ver embarcando no avião rumo a uma fazenda nos Estados Unidos pra gente cuidar ali de gado. Vou falar um negócio, eu já falo muito falando português. Se eu aprender inglês, meu amigo, ninguém me segura não. Messias, e só pra me deixar uma fala final, eu quero agradecer, né, todo o curso de agronomia na pessoa do professor Dr. Carlos Cicinato, né, de todos os alunos de agronomia do Unitepac. É um curso sensacional. É um curso nota máxima no MEC, é um curso nota 5. Deem valor, né, nas oportunidades que o curso de agronomia pode proporcionar para os nossos estudantes, para os nossos profissionais, para os nossos egressos também, né, com a internacionalização, com essa parceria internacional com a CAEP, que é uma empresa americana. E não percam a oportunidade de sempre estar procurando algo novo para o seu currículo. E a internacionalização é apenas das pequenas coisas que você pode fazer para você ter um diferencial competitivo na sua formação, na sua carreira, no seu currículo. Cara, bacana demais. Eu sou prova viva de que uma boa universidade, um bom suporte, forma bom profissional. E agradeço mais uma vez, Grupo Unitepac, o Agrocast, o podcast do agronegócio.